Bem, tá aí então, 2 vídeos sobre o mesmo tema. Moisés, começa contigo. Olha só, pessoal, eu acho Rapaz, como é que eu posso classificar isso? Eu acho assim uma destruição de imagem. Olha o que estão fazendo com o Monark. O cara tem um podcast, o cara não era nem Bolsonaro. O cara nem... Ele só falava a verdade de um lado, a verdade do outro, mas aí começou a falar verdades demais. Porque, ó, presta atenção, nesse país, verdades demais incomoda. Você não pode falar verdades demais. O Monark é um cara que não... ganhava milhões por mês, acabaram com a renda do cara, perseguiram o cara, perdeu o podcast dele. É uma perseguição danada. Eu faço uma pergunta para você, telespectador. Qual foi como chegar a essa conclusão que ele anda espalhando inverdades? Quem é que chegou a essa conclusão? Foi o Ministério Público? Foi quem? Quem é que chegou a essa... Ou foi o Alexandre de Moraes? É ele que acha o que... Ele é o censor agora. Ele é quem acha o que é certo, o que é errado. Quem é que acha? Porque o certo, quando existia Brasil, existia Constituição e democracia, você dava ampla defesa, chamava o Monark, ouvia o cara, ouvia o advogado dele, ouvia defesa, ampla defesa, recorre, recurso. Aí, por último, você suspendia as redes sociais do cara. Agora já é de cara. De cara, o Monark tá lá no programa, agora de cara já veio uma ordem mandando suspender todas as redes. Essa é a renda dele, ele vai viver de quê? Quem é que vai pagar as contas dele? É o ministro Alexandre de Moraes? Eu não estou entendendo, meu povo. E vocês que estão em casa, muitos de vocês aplaudem isso. Cadê a decência? Cadê o amor? Cadê a compreensão? Cadê o respeito? E cadê a ampla defesa? Muito bem, Moisés, já que você está citando isso, tem aí como colocar no ar aí a decisão do ministro, já que o Moisés quer entender com base em que o ministro Alexandre está aí, ó. Está aí a decisão. Entretanto, o novo canal criado na plataforma Rumble, né, que já tem 287 mil seguidores, Bruno Monteiro e Albi, né, o tal do Monark, voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação do Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz, porque ele, o Supremo, está disposto a garantir uma não transparência na eleição. A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas. Você fica desconfiado que maracutaia está acontecendo nas urnas ali. Por quê? Porque o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança. Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições? Ora, se isso não é fake news... Não, eu pergunto... Se isso não chamado, não, houve ampla defesa? Houve ampla defesa. Como ele não foi chamado com o juiz? Escute uma coisa. Ele foi intimado, ele, o advogado dele, escute uma coisa, vão ser chamados ao processo. Mas aí já suspende, então? Suspende porque aqui... Entendi. Você está dizendo o quê, então? Você está dizendo que aquilo é mentira que ele disse? Não, isso é um direito dele, ele é um jornalista. Não, meu querido, isso é a opinião do cara, não. meu filho. Não, com o juiz. Essa Constituição que você conhece, eu não conheço, não. Não, negativo. Não conhece mesmo. Não, eu não conheço, não. Isso eu tenho certeza, que você não conhece a liberdade de expressão ainda está garantida na Constituição Federal. Você não conhece a Constituição, eu sei que você não conhece. Nós vivemos estado de exceção com o juiz. Não conhece, eu tenho certeza que você não conhece. Isso não é justiça. Não conhece. Ora, tudo que o Monark disse aí está gravado, porque aqueles podcasts... Todo mundo fala isso com o juiz, é só tu entrar nos podcasts. Escute uma coisa. O Brasil inteiro fala isso, pensa assim. Vai fala... prender todo mundo? Vai intimar todo mundo? Então não tem mais democracia, é Xandaquistão. Não, meu Estamos vivendo no Xandaquistão, é isso. Esse é um país novo? É um país novo. Xandaquistão, porque ninguém pode dizer mais nada. Ele é um jornalista, ele tem um canal, ele conversa com pessoas importantes. Ele pensa assim. E aí, ele atacou alguém? Ele quebrou alguma coisa? Atacou. A Santa Urna. Agora virou sagrada a urna. Olha, você que está em casa, não toque na Santa Urna. Você vai ser o próximo a ter suas contas bloqueadas e suspensas. Continua, eu vou aproveitar que você foi, então vai lá, sua vez, depois eu chamo Samuel. O Moisés tem razão, ele não conhece a Constituição, disso eu tenho certeza. Né? Tenho certeza disso. Todo mundo, quem leu o que esse rapaz está dito por aí, ele diz, o TSE está com maracutaia, o TSE não quer transparência, está manipulando as urnas. Isso é mentira. Isso é fake news, isso é crime. Porque então deixa chamar a legítima defesa. É a mesma coisa de ver o sujeito estuprando e falar, mas eu vou chamar ali o juiz para ver, porque não pode interromper o crime, porque o coitado do estuprador não teve direito à legítima defesa. Ele já falou com o juiz, não há prejuízo nenhum. Deixa eu falar, meu querido, você vai me interromper toda hora? O cara está cometendo crime e o Moisés... A comparação tua é flagrante. Não, meu querido, não. É um flagrante, ele já falou. O cara está cometendo crime... O cara está cometendo o crime reiteradamente. Por que é reiterado? Ele é continuado. Porque ele fica repetindo o tempo todo na rede.
o tempo todo na rede. Então, o crime ele é continuado. A conduta ela continua sendo executada diariamente porque as plataformas permitem isso. É a mesma coisa, o cara está estuprando, Moisés, você fala, não, coitado, está estuprando, mas ele tem um direito ali a legítima, a livre defesa, né? Ampla defesa. Não vamos prender ele, não. É isso. Né? O que o Monark disse está ali na decisão do ministro. E quem estiver duvidando, vai lá na internet, que deve ter em algum lugar os recortes. O cara, ele mente descaradamente. E quem é que pediu a suspensão da gente dele? Ele foi o Ministério ataca Público? De novo. Quem é que pediu? Não foi Moisés, ele, não. Foi Moisés, decisão do Alexandre de Moraes. Claro que ele decide, porque alguém pede e ele decide. Então ele é tudo, MP, Meu querido, defensoria, alguém pede e ele decide. Entendi, Cujo. Entendeu? Moisés, acalme seu coração, Moisés. Eu acho que você continua sem beijar na boca. Você precisa voltar a essa terapia, né? O que aconteceu ali? Você tem um texto, está ali, e quem viu, eu nem vejo porque eu não vou perder meu tempo com esse camarada. Agora, o camarada ataca as instituições, sim, ele mente reiteradamente, atacando as instituições, e isso é crime, isso tem que ser parado. Né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. A gente tem que parar um crime sendo cometido, e foi isso que o Alexandre de Moraes fez. A decisão está aí. Ao invés de, mas eu não sabia por que ele fez, está ali. Aí quando diz como é que fez, o cara fica pulando. A democracia, ela exige, de um lado, a liberdade. Mas a liberdade, para se sustentar, ela precisa que seja defendida a responsabilidade. E esse camarada é tudo menos responsável. Samuel? Para esclarecer aqui aos nossos telespectadores, de todas as medidas cautelares que o ministro Alexandre de Moraes poderia adotar, a que ele adotou foi a mais branda. Poderia resultar numa prisão preventiva, prisão temporária, e N coisas. O que ele fez? O monarca, ele reconhece que foi ele o propagador dessa fake news, dessa ilação, dessa inverdade, dessa boataria, que atenta contra a ordem democrática, constitucional e ao devido Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito Democrático, como vocês queiram definir. Agora, o mais interessante de tudo é que o próprio monarca reitera que ele é o autor. Então, nada mais justo do que suspender, numa decisão cautelar, as plataformas digitais para que possamos inibir a prática da proliferação dessa mentira, ou seja, dessa fake news, e subsidiariamente é oportunizado a ele a ampla defesa e o contraditório. O Código de Processo Penal, o próprio Código de Processo Civil, ele prevê que o magistrado avoque para si a responsabilidade e encaminhe, em um despacho, uma decisão que é denominada decisão interlocutória. Ou seja, essa decisão não é a decisão final. O monarca ele pode ser absolvido, desde que ele apresente elementos comprobatórios que mostre que outrem, ou seja, um terceiro, falsificou a sua senha, burlou, um hack, invadiu, etc. O que demonstra que as evidências públicas e notórias é que o monarca agiu com ânimos, ou seja, com dolo, com a vontade de querer desestabilizar, ou seja, descredibilizar as instituições democráticas, tanto o Supremo Tribunal Federal, bem como a Justiça Eleitoral através do Tribunal Superior Eleitoral. E colocando em xeque as urnas eletrônicas, que, diga-se de passagem, as Forças Armadas, os órgãos independentes, fizeram auditoria e confirmaram a veracidade e a alta performance das urnas. Então, não houve arbitrariedade, não houve ilegalidade, não houve abuso advindo do ministro Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento agora, ele vai ser notificado, como ele já deve ter ciência. E aí é aberto o prazo, não existe, Moisés, tribunal de exceção nesse caso. A defesa do monarca, né, como você bem frisou, é um multimilionário que fatura milhões. Aí Moisés vê, como que ele vai sobreviver? Moisés, tu falou que ele ganhava milhões, eu acho que ele tem um pouquinho de dinheiro, está bem melhor do que todos nós aqui. Vai constituir um advogado, vai fazer a resposta à acusação, fazer ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Mas o ganha-pão dele já foi pro pau, Samuel. Mas ele é milionário, Moisés. Moisés, deixa eu falar aqui. Tu quer falar tanto de censura? Tu acha que quem está agora cozinhando na lenha, está desempregado, sem gasolina, sem expectativa nenhuma de vida? Tu acha que ele não é censurado? Isso aí é uma pequena bolha de pessoas retardadas que ficam fazendo uma defesa cega do monarca. Eu não vejo essa indignação do povo brigar aqui por mais médicos do Ribeirinho. Tu acha que quem está lá sem atendimento médico, no João Paulo II, no Cosme Damião, no Hospital de Base, já não é censurado? Todo mundo é censurado. O povão mesmo, mais de 98% da população brasileira, está pouco se lixando para o monarca. Ele cometeu crime e nada mais justo do que o Alexandre de Moraes agir de forma preventiva e sistemática para inibir essa proliferação desse canal mentiroso que não presta, que presta, na verdade, um desserviço ao povo brasileiro. Chico, sua vez.
Eu não posso ser realmente radical nessa defesa, tá? Infelizmente, aí o monarca, ele já tinha sido penalizado, monarca, já tinha sido penalizado, abriu novo e fez, assim, o enfrentamento, né? Sabendo do posicionamento do ministro Alexandre, tá? Então, e na decisão ali que o juiz passou, realmente eu não vejo aqui como defender. Se ele falasse ali, e aí eu tenho vários pontos do Alexandre, por exemplo, rasgou a Constituição quando ele afastou o governador de Brasília, não era papel dele, era da STJ. O Supremo lá, o ministro, na época da pandemia, proibiu a segurança pública, as polícias subindo no morro do Rio de Janeiro, tá? Ali fazendo com que a milícia cada vez mais ficasse. Ou seja, foi uma situação que o STF fez, tá? Então, é um ponto. Se você for ver, o G. Dias, tá? Mandou prender o ex-ministro, o secretário que estava nos Estados Unidos, mas quando saiu as imagens, tá, do general, que todos achavam que ele também iria determinar a prisão, não fez. Então, esses pontos aí eu critico e demonstro meu posicionamento contra fatos do ministro Alexandre de Moraes. Mas são fatos que eu não estou aqui dizendo que as urnas, tal, isso aí não. Tá? Eu me atento em cima de temas que é constitucional, que está na Constituição Federal, em que o ministro não tem levado, tá, do pé da letra. Ou seja, nos 4 cantos da Constituição, como o ex-presidente falava, dentro das 4 linhas. Então é isso aí que eu faço a minha crítica, dentro da legalidade, dentro das nossas leis maior. O Moisés pediu 30 segundos. Olá, Moisés. Chico, só para deixar claro para o nosso telespectador, só para você entender. Dentro do nosso ordenamento jurídico, cada órgão tem a sua função. Vejamos, aí nesse caso, Chico, o Alexandre de Moraes foi vítima. O ideal seria que o delegado ou o MP pedisse a remoção do conteúdo, Chico. É isso que manda a lei. Quem tem que pedir são os órgãos fiscalizadores, no caso o MP, ou o órgão investigador, no caso o delegado. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não é vítima? Então como é que ele é vítima, ele suspende, ele investiga e ele faz tudo? Como é que é isso? Não, só para tu entender. Tá, então, para ele ser isento, telespectador, quem tinha que requerer a suspensão dessas redes sociais era o MP ou o delegado. Não foi feito. Quem requereu direto foi ele próprio, a vítima que está requerendo. Quem está fazendo tudo sozinho é a vítima. Aí ele atropela o nosso ordenamento jurídico. Há um atropelamento. Calma. Isso, ele não tá com, calma, deixa eu ir lá. Você conhece uma pessoa chamada Bismarck Fugaça? Conhece? Bismarck Fugaça é o dono do canal Hipócrita. Foi preso. 90 e poucos dias preso, quase 100 dias. Foi solto agora, Samuel, no ato antidemocrático. Sabe o que estava escrito na soltura? O delegado disse, não há elementos mínimos, depois de investigar celular, computador, a vida do cara, não há elementos mínimos que ligue o Bismarck Fugaça a ato antidemocrático. E depois de 100 dias de prisão, telespectador, quem é que vai pagar agora o sofrimento, a depressão e a cadeia de 100 dias nas costas? É o Alexandre de Moraes ou é você que está em casa aplaudindo essa barbaridade? Vai lá. Não, senhores. Só 3 segundos. De fato, eu não vi essa petição inicial, se houve alguém que fez. Ninguém requereu. Porque esse é o correto. Se de fato, o que você está falando... Quem está requerendo é o próprio se ele mesmo... Os itens que ele pôs ali, eu não vejo como discutir. Agora, se ele fez isso também, ele não está cumprindo o que a nossa lei maior prevê. Vai lá, Samuel, 30 segundos. No universo de mais de 220 milhões de brasileiros e brasileiras, nós temos 11 ministros que compõem a Suprema Corte do Brasil, o STF. E aí, sabe o que ocorre? É que, na cabeça dessas pessoas aqui, principalmente do Moisés, está da seguinte forma: se eu ofender o Alexandre de Moraes, ele está impedido de me julgar. Aí eu xingo a Rosa Weber. Depois o Nunes Marques. Se eu xingar todos os 11, o STF não pode mais me julgar. Porque eles estão impedidos, porque eles têm interesse na causa. Isso é abobrinha, meus irmãos. É conversa fiada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, nesse relatório aí da fake news, por leniência, imprudência, ou o que vocês querem definir? Quem autorizou a chegada de todos os membros que compõem o STF foi o Senado Federal. Daqui a pouco o Zanin também vai estar no STF e vai passar pelo crivo. Esse é o momento o foro adequado de frear fulano XYZ. Ponto. Outro. Todos os ministros, os indicados pela Dilma, pelo Fernando Henrique, pelo
Lula, pelo próprio Bolsonaro, a agir em comum acordo e, por sorteio, colocaram um bad boy, que é o Alexandre de Moraes, para peitar alguns terroristas, que nem todo mundo que está preso na Papuda, em Rondônia, em qualquer lugar do Brasil, é criminoso. Mas uma pequena parcela dessa vai colocar. E aí, para nós desmembrar, vai vendo situação, caso concreto, caso concreto, caso concreto. Essa mesma situação que ocorre com os patriotas do dia 8 de janeiro de 2023, ocorre todos os dias, nos juizados e nos juízes de primeira instância, segunda instância, nos tribunais superiores e no próprio STF. O problema é que estão potencializando uma coisa, uma indignação, de forma seletiva, e não falam aqui que no estado de Rondônia, no município de Porto Velho, nós temos mais de 1.200 pessoas presas há mais de 180 dias, sem sequer, repare bem, ter sido submetida a um julgamento de primeiro grau. Então, o problema é que existe o Estado, Montesquieu fala do espírito das leis, o Estado real e o ideal. É uma pena que os bolsonaristas mais aloprados percebam sobre a importância dos direitos humanos quando eles sentem na pele. Ou seja, nós não podemos, Moisés Cruz, ser defensor dos direitos humanos por ocasião. Nós temos que defender sempre o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, os direitos humanos para todos. Pode ser para o Bolsonaro, pode ser para o Lula, pode ser para o próprio William do Tempo, que é meu amigo pessoal, e eu tenho a plena convicção que ele não é esse terrorista todo. Agora, dizer que na situação do monarca, o Alexandre de Moraes está impedido de julgar, isso é um equívoco, é uma inverdade e é uma falácia.